Mulheres Reais, Histórias Reais. Eu sou a Paula Abreu e aqui ajudo mulheres casadas há mais de 10 anos a superarem a dor da traição em até 4 semanas, seja para ficar ou seja para sair desse casamento. Então, sejam todas muito bem-vindas! Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho como cada tipo de esposa reage, né, depois da traição. Vamos falar sobre isso hoje? Por quê? Porque a primeira explicação que eu preciso trazer para vocês é: a traição é um fato para todas nós. Porém, a forma como cada tipo de mente de esposa reage a uma traição é diferente. É sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. E quando eu entendo isso, é claro que eu consigo superar a dor da traição de uma forma muito mais rápida e ainda consigo ajudar o meu marido a nos ajudar, tá? Bora lá! Para a gente começar essa aula, antes eu preciso que vocês estejam de xícara vazia. Vocês vão me ouvir falar muito sobre isso aqui em todas as minhas aulas, que significa me esvaziar dos meus julgamentos, me esvaziar das minhas críticas, das minhas crenças e verdades absolutas, tá? Eu vou precisar disso para dar espaço para algo novo, para que esse novo conteúdo tenha um lugar aí dentro de você, dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro do seu dia a dia, das suas mudanças, tá bom? Bora lá! Quero que vocês interajam aqui comigo. Deixa eu trazer uma explicação do tema de hoje. Como cada esposa reage a essa traição. Vamos lá. Uma coisa, todas nós precisamos, estamos no mesmo nível, né? A traição, ela é destruidora, avassaladora, vem como um tsunami, um tufão, né? Que passa, por onde ela passa, ela destrói absolutamente tudo. Ela destrói a confiança, ela destrói a nossa autoestima, ela destrói os nossos planos do futuro e ela também destrói a ideia, a imagem que nós tínhamos sobre o nosso passado, sobre o nosso casamento. Junto com isso vem a dor, mas também vem a raiva. Como eu não vi tudo isso acontecer, como eu pude confiar nesse marido, junto vem a tristeza, né? Como ele pôde fazer isso comigo? Junto com a tristeza vem a indignação, como depois de mais de 10 anos casada, né? Eu nunca imaginei que esse marido pudesse me trair e logo em seguida vem a dúvida. E agora, o que que eu faço? Fico nesse casamento porque amo esse marido, mas e o medo que eu tenho de ser traída novamente? Ou saio desse casamento achando que essa é a única forma, né, de conseguir ter paz. Então, todas nós estamos aqui no mesmo jogo, sim? No mesmo time, sentindo todos esses mistos de emoções, sentimentos, dores, confusões. E eu falo isso para vocês porque essa também um dia foi a minha dor. Então eu conheço essa dor assim, ó, de cabo a rabo. Além de já lidar, né, com essas mulheres há mais de 10 anos, trabalhando com mulheres para que elas superem a dor da traição em até 4 semanas. Quem passa por uma traição tem muita dificuldade de confiar de novo. E esse confiar de novo não é somente no nosso marido. É confiar de novo em qualquer pessoa. Confiar de novo no meu chefe, confiar de novo numa amiga, confiar de novo nesse marido, confiar de novo na Paula que está falando aqui comigo agora de que é possível superar a dor da traição. Então, quem passa por essa dor é como se fosse um gato, né? Um gato que se sente acuado. Ele já foi machucado, ele está espantado, ele está assustado e tudo para ele gera essa desconfiança. Até quando eu, que estou do lado de cá, estou aqui te oferecendo ajuda, te estendendo a mão para querer te ajudar, será que isso é verdade? Será que isso funciona? Né? A gente já fica completamente armado. Por quê, gente? Por quê? Porque a pessoa que a gente mais ama, a pessoa que a gente mais confiava, hoje se tornou o meu maior motivo de dor, que é o meu marido. Então, como não, né, trazer essa desconfiança agora para o resto do mundo? Então, mulher, eu quero que você acalme o seu coração para essa aula e a gente vai olhar para isso, mas de uma forma muito específica. Então, assim, o que eu vejo, né? Por que a jornada lógica dos relacionamentos é um método tão diferente de tudo aquilo que talvez você já tenha buscado por aí, seja nas terapias tradicionais ou sejam com outros mentores? Porque a jornada, ela não trabalha com a traição de uma forma geral para todo mundo.
Então, assim, a traição, a dor, esses sentimentos, essas confusões, sim, elas são para todas as mulheres, né? Algumas mais, outras intensidade menor, intensidades maiores, não importa. Mas, na hora da gente curar a dor da traição, na hora da gente superar a dor da traição, a resposta precisa ser individual. Paula, mas como que se é individual, você faz isso em grupo? Calma que você vai entender exatamente o que eu quero te dizer aqui, tá bom? O grande desafio da mulher que passa pela dor da traição é acreditar que é o marido que precisa fazer todas as mudanças. Quem precisa resolver isso agora é o nosso marido, já que foi ele que nos causou a dor da traição. Porém, apesar dele ter sido o causador da minha dor, quem carrega a dor sou eu. Quem é a única pessoa que pode solucionar essa dor? Sou eu. Todas as vezes que eu ficar esperando que o outro faça, que o outro mude, para eu me sentir mais segura ou para eu me sentir mais feliz, eu estou pegando o cajado da minha vida e estou entregando nas mãos do meu marido. Eu estou entregando o poder de me deixar feliz ou triste na mão do meu marido. E se vocês estão fazendo isso, depois não reclamem, dizendo que olha o que o meu marido fez comigo. O meu marido não faz nada comigo além daquilo que eu permita que ele faça comigo. Então, gente, esse precisa ser o nosso olhar. Ele causou a dor, porém quem precisa superar essa dor agora sou eu. Por quê? Por ele? Não. Primeiro é por mim. Se eu vou ficar, presta atenção quem está chegando na minha aula agora. Se eu vou ficar ou se eu vou sair desse casamento, isso é um segundo passo. O primeiro passo é, sem dúvida alguma, superar a dor da traição. Por quê? Porque se eu não supero e apenas perdoo esse marido, eu arrasto esse peso da traição como se fosse uma bola, aquela bola de prisioneiro agarrada ao nosso pé. E se eu estou agarrada por essa bola com um peso muito grande no meu pé, nas minhas costas, na minha alma, né, sobre os meus ombros, aonde eu preciso chegar, eu chego muito mais devagar. Se é que eu consigo chegar lá. Porque toda vez que eu dou um passo, eu olho para a bola e falo: por que isso? Por que a vida é assim? Por que isso aconteceu comigo? E eu paro. Toda vez que eu fico olhando para a bola do passado, dessa traição no meu pé, eu paro de olhar para frente. Eu paro de olhar para o meu futuro. Eu paro de olhar para aquilo que realmente importa na minha vida. Então, imagina, se você quer ficar nesse casamento com essa bola no pé, você tenta ficar bem com seu marido, mas vira e mexe, aquela bola te incomoda. E você olha para ela, olha para o seu marido, aqueles pensamentos, lembranças da traição, ó, te tomam, como se aquela traição estivesse acontecendo todo dia. Ela não aconteceu lá no passado, porque toda vez que eu revivo isso, é como se eu estivesse vivendo essa dor todos os dias. Se eu decido sair desse casamento, mas eu continuo com a dor da traição, a bola continua lá. E aí eu vou para uma outra relação e a bola continua lá. Eu olho para a bola, olho agora para esse novo companheiro e falo assim: não, isso já aconteceu comigo uma vez, você vai me trair também. E eu começo a ter comportamentos de desconfiança, ciúmes, que vai fazer com que esse homem se afaste de mim. Não, Paula, eu já decidi que eu vou sair desse casamento e vou ficar sozinha. Homem não presta, homem é tudo a mesma coisa. Então presta atenção, porque isso não é a solução. Eu vou olhar para minha bola, vou achar que eu tô olhando para a vida e vou dizer: nossa, essa foi a minha vida. Você paralisa, mulher. Você paralisa, mesmo sozinha. Quando você carrega a dor, você paralisa. Essa dor te impede de ir mais longe. Por quê? Porque somos seres mamíferos e precisamos receber amor e dar amor. Você não nasceu do ovo. Quem nasce do ovo, os répteis, né? Eles não precisam de amor e carinho. O jacaré vai lá, tem o ovinho dele lá, pum, larga e deixa na vida. Porque eles têm sangue frio. Nós que somos mamíferos de sangue quente, nós precisamos do contato, nós precisamos do afeto, nós precisamos da troca. E o Bert Helling sempre disse isso, que é nos relacionamentos que nós crescemos, porque é no casamento que o outro tem o poder de tirar o melhor e o pior de mim. Faz sentido isso para vocês? Eu sei que tem muitas mulheres aqui que já estão, ai meu Deus, né? Tem aquelas que dói muito, tem aquelas que falam que são socos no estômago, tapa na cara, mas enfim.
o que eu preciso, qual é o meu maior intuito de estar aqui com você nessas lives? É tirar a venda dos seus olhos que te impede de superar a dor da traição. E por não tirar essas vendas dos olhos, você continua caindo nos mesmos buracos ou em novos buracos, aumentando e prolongando a dor. Só quando eu supero a dor, olho para a dor na causa raiz. O que é olhar para a causa raiz, Paula? É quando eu me torno maior do que a dor. É quando eu resolvo isso lá embaixo. Não é aqui em cima, porque o meu marido não me deixa ver a senha do celular, porque meu marido não posta fotos nossas na rede social, porque não é nada disso, tá, gente? Causa raiz, o bicho pega, é lá embaixo. A gente olha por que essa traição veio à luz. Por que teve espaço para que essa traição entrasse? Por que a traição entra em alguns casamentos e não entra em outros? O que é que existe num casamento saudável que não existe num casamento onde houve a traição? Isso é olhar para a causa raiz. E quando a gente olha para essa causa raiz e ainda toma força e se fortalece com isso e aprende com isso, você superou a dor da traição. Quando você chegar nesse ponto, aí você está prontíssima para decidir. Fico nesse casamento, mas é um casamento novo. Eu não quero mais nada do que era antigo. Ou decido sair desse casamento. Olho para o meu, consigo olhar para o meu marido e dizer: até aqui eu agradeço. Daqui para frente, seguimos de forma separada. Ok? Quando olho para trás, parece que gera novos bloqueios. Por que, Cília? Porque todas as vezes que você está olhando para o passado, a nossa mente ela não sabe o que é passado, presente e futuro. Então, quando você está olhando para o passado e aquele passado gerou um trauma e você começa a lembrar desse trauma, você revive todas as emoções e sentimentos como se o trauma tivesse acontecendo nesse exato momento. E é por isso que a gente não consegue sair desse ciclo de dor sozinhas. Deu para entender? Então, eu acho que eu tô... Outro dia, né? Foi quinta-feira passada. Eu trouxe uma live para vocês falando exatamente isso. Paula, será que no meu caso tem jeito? Porque eu achava que estava tudo bem, que eu tinha superado a dor, mas na verdade essa dor estava escondida. Como é que eu sei isso? Quando eu falo, perdoo meu marido, acho que tá tudo bem, mas quando vem um gatilho, o que são os gatilhos, Paula? Quando meu marido pega no telefone, quando eu sinto um cheiro, um carro na rua que me lembra da terceira pessoa, um nome, uma música, uma data comemorativa, tudo isso vem me despertando gatilhos do momento da traição. E isso me tira do meu centro. Isso faz com que ou eu me deprima ou que eu tenha comportamentos totalmente fora do padrão. Né? Uma coisa simples se torna uma coisa gigantesca. Sim? Faz sentido isso para vocês? Então, mulherada, essa é a grande diferença do meu método, porque tudo que eu falo para vocês é baseado no meu método, a jornada lógica dos relacionamentos, em 4 pilares: corpo, mente, histórias, que é aquilo que está inconsciente, que é a nossa alma, e também a nossa energia, tá? Falando disso, eu preciso te dizer que não existe restauração de casamento. Para quem está buscando restauração, não existe restauração de casamento depois de uma traição. O que pode existir é um casamento novo. Você não restaura aquilo que está adoecido. Por quê? Porque você não quer mais. Gente, o casamento que vocês estavam vivendo levaram vocês à traição. É esse mesmo casamento que você quer voltar a viver? Não, então nós precisamos aprender agora a viver um casamento novo, para quem quer ficar no casamento. Mas eu também preciso aprender a viver um casamento novo, mesmo que seja para sair desse casamento, ok? Olha só, cada mulher reage à dor da traição de uma forma diferente. Então, segundo o Lowen, né, junto com Freud, o pai da psicanálise, ele identificou, né, dentro dos seus trabalhos terapêuticos, ele queria entender por que algumas pessoas que tinham certos tipos de patologia, algumas melhoravam e outras não. Por exemplo, eles começaram a estudar esquizofrenia, por exemplo. E eles queriam entender por que aquela pessoa que tinha esquizofrenia, o método, né, psicanalítico resolvia para aquela pessoa e não resolvia para outra pessoa. Foi aí, então, que
Alexandre Lowe, junto com Freud, identificaram que existem 5 tipos de mente. O que isso quer dizer, Paula? 5 tipos de conjunto de características diferentes que regem pensamentos, sentimentos e comportamentos. Por isso que aquilo que serve para um não serve necessariamente para outro. Aqui cabe, gente, um grande cuidado com os conselhos, tá? Quem aí tá se abrindo com amigas, com familiares, tome muito cuidado. Porque o conselho que essa pessoa vai te dar, por mais que ela te ame, coube a ela. Talvez ao tipo de característica de mente que ela tem e não que você tenha. Então, por isso que funcionou para ela, talvez não funcione para você. Ok? Então, eu quero falar um pouquinho disso para vocês, desses 5 tipos de mentes de esposa, que eu vou aprofundar lá dentro da Mega Maratona, tá? Então, quem não se inscreveu, corre para se inscrever. Vou falar dos 5 tipos de esposa e também vou falar dos 5 tipos de marido, mentes de marido. Então, o primeiro tipo de mente de esposa é o tipo de mente da esposa retraída. Essa é aquela esposa que, naturalmente, ela já tem uma dificuldade de falar em público, ela tem uma dificuldade de se expor. Quando, por um acaso, ela precisa estar em volta de pessoas que ela não conhece, ela preferia que ninguém a visse. Ela preferia passar despercebida, tá? Talvez essa seja você. E essa mulher, quando passa pela dor da traição, ela sente uma rejeição muito grande. E aí, olha só como ela pensa depois que ela passa pela dor da traição. Talvez essa seja você. Eu prefiro rejeitar agora o meu marido do que ter que passar por essa dor novamente. Então, mesmo amando esse marido, eu tive uma aluna agora na turma T19 que acontecia exatamente isso. Ela pediu o divórcio. Ela pediu o divórcio para esse marido. Mas, no fundo, ela disse, mas eu o amo. Falei, mas peraí, vamos lá. Você ama, você quer que esse marido volte, mas você pediu o divórcio? Tem alguma coisa aqui que não está batendo. E aí, quando a gente olha para esse segundo pilar, que é daqui da minha mentoria, que é olhar para os tipos de mente, nós identificamos que ela tem esse tipo de mente, da rejeição. Então, rejeitar o outro, né, através desse divórcio, na verdade, era para impedir que ela vivesse essa dor da rejeição novamente. Mas quando, na verdade, o que ela queria era tentar esse casamento de novo. E aí a gente fez todo o trabalho dentro da mentoria para curar essa dor que ela tinha. E, gente, só para vocês entenderem, né? A gente não tem garantia de nada nessa vida. De nada, da nossa saúde, da nossa vida, do nosso casamento, a gente não tem. A gente tem um dia de cada vez. Então, eu não sei vocês, eu prefiro viver um dia de cada vez, da melhor forma possível, e receber o que a vida tem para me dar, do que ficar com medo de viver a vida, da melhor forma como ela tem para me dar, tá? Então, quem tem o tipo de mente da mulher retraída, ela sempre vai preferir rejeitar o marido do que passar pela dor da rejeição novamente. Então, se você é essa mulher aí que já tá logo de cara pensando nesse divórcio, tome muito cuidado com isso. Ou se tá passando por aquele momento onde esse marido tá fazendo tudo para você, mas você não consegue acreditar em nada e você não quer contato físico com esse marido, você não consegue nem olhar nos olhos dele, tome muito cuidado, porque muito possivelmente você tem traços desse tipo de mente, tá? Então, uma esposa que pensa assim, como é que ela sente? Eu não quero passar por essa rejeição novamente. E como ela se comporta? Colocando o outro para fora, tá? O segundo tipo de mente é o tipo de mente da esposa sentimental. O tipo de mente da esposa sentimental é aquela que naturalmente ela gosta muito de falar, ela é muito intensa. Então, assim, quando ela gosta muito. Vou dar um exemplo claro aqui, por exemplo, como comida, tá? Quando eu gosto muito de uma comida, eu como. Quando eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, até com comportamentos além do normal. Quando eu tô triste, eu também acho que a tristeza parece que só pertence a mim, sabe? Tudo na esposa sentimental é sempre tudo muito intenso. E aí, essa mulher sentimental, o que acontece? Ela é tão sentimento, gente, mas tanto sentimento, que ela, por mais que ela fale muito, ela não consegue ser específica. Ela não consegue dizer para o outro aquilo que dói.
aquilo que machuca. Ela fala, mas o outro muitas vezes não consegue entender essa mulher. E aí, quando essa esposa sentimental passa pela dor da traição, o que é que acontece? Ela é aquela que chora, se descabela. E aí ela tem dois movimentos. Ou ela começa a comer demais, porque ela precisa resolver algo e ela não consegue resolver, e aquele negócio vai crescendo dentro dela, e ela precisa comer. Ou esse tipo de esposa tem uma conexão muito forte com a comida. Então, ou ela passa por um momento de dor como essa da dor da traição e ela nega completamente a comida. E ela não quer comer mais absolutamente nada. Mas ela sempre sente que em algum momento esse marido vai faltar. Em algum momento vai faltar amor, em algum momento vai faltar sentimento, em algum momento vai faltar contato, ela sempre está voltada para aquilo que vai faltar. Ok? Em contrapartida, esse outro tipo de esposa sentimental, aquela que come muito, o que ela faz quando ela passa pela dor da traição? Ela transmite isso, essas necessidades que ela tem para o marido. Então, ela quer que esse marido fale para ela que ama o tempo todo. Ela quer que esse marido poste nas redes sociais. Ela quer que esse marido ande de mão dada. Ela quer que esse marido traga presente. Ela quer tudo. E muitas vezes ela vai escutar do marido assim: mas eu tô fazendo tudo que ela quer e ainda assim ela diz que não é o suficiente. Acorda, mulherada! Acorda! Estão comigo? Estão entendendo o ponto que eu tô querendo dizer? Aonde eu tô querendo chegar com vocês? Para te mostrar que a traição é uma dor para todas nós. Mas a forma como nós registramos essa dor aqui, ó, na nossa cabeça cabeçuda, é completamente diferente. E se eu não conseguir ter acesso a essa informação de como a minha mente funciona, para a dor, eu também não consigo resolver essa dor da forma como a minha mente entende, como a minha mente se cura disso, tá? Vamos lá. A próxima esposa é a esposa dona da razão. O que isso quer dizer, Paulo? A dona da razão, gente, tem dificuldade às vezes de se reconhecer, porque é daquele tipo assim, ó, todo mundo fala que ela é assim, mas ela não se reconhece assim. Por exemplo, é aquela mulher que ela sempre está com a razão. Então, tá todo mundo falando que não, mas ela acredita que tá todo mundo errado e é ela que tá certa. Então, principalmente dentro da família, né? O marido fala, mas só você quer ter razão, só você acha que é a dona da verdade. Essas frases, né, marcam bastante esse tipo de mente. E aí o que acontece? Na verdade, esse tipo de mente de esposa, ela tem uma característica de uma liderança muito grande. Então, ela consegue perceber as coisas, movimentar as coisas, né? Tipo, exemplo, por exemplo, num evento que vai ter. Ela é aquela que pensa, esquematiza, programa, ó, você faz isso, você faz aquilo, ela consegue delegar com muita facilidade. Então, ela tem uma ideia central, mas muitas vezes as pessoas acham que isso é de uma forma muito impositiva, tá? E ela sofre muito com a questão da manipulação. Então, ela prefere manipular e ser a dona da razão do que ter que ceder à manipulação de alguém. Por exemplo, ó, é o tipo de pessoa que odeia dever favor para alguém. Do tipo assim, ó, vou dar um exemplo. Paula, muda o exemplo. Eu odeio pedir um favor para alguém, por exemplo, levar minha filha na escola. Um exemplo. Odeio pedir um favor para alguém porque eu sei que em algum momento aquela pessoa também vai me pedir um favor. E eu não sei se eu vou estar disponível, se eu vou querer fazer esse favor para ela. Mas, como ela já fez para mim, então automaticamente eu me sinto na obrigação de retribuir esse favor. E é isso que eu não quero. Por isso, esse tipo de esposa, dona da razão, tem muita dificuldade de pedir ajuda, tá? E aí, quando essa mulher que tem pavor de ser manipulada passa pela dor da traição, o que é que acontece com ela? Ela percebe que ela foi
manipulada. Esse marido chegava em casa, fazia de conta que estava tudo bem, quando na verdade ele estava tendo um caso extraconjugal e já fazia um bocado de tempo. Qual é a dor dessa mulher? Eu, que sempre sei de tudo, é aquela, gente, que inclusive ninguém consegue fazer festa de aniversário surpresa para ela, tá? Porque ela sempre tá ligada em tudo. E aí uma traição entra. Olha o tamanho da dor dessa mulher. Como que eu, que sempre tô alerta a tudo, atenta a tudo, que odeio dever obrigação para qualquer pessoa, me vejo totalmente vulnerável. Me vejo totalmente como uma panaca. Porque tudo aconteceu aqui na minha volta e só eu não vi. Isso piora, né, gente? Quando mais pessoas, né, à nossa volta, a família, sabiam e você era a única pessoa que não sabia. E aí ela não consegue entender isso. E fica uma culpa, uma revolta. Como assim? Você é burra, como que você não viu? Como que você não prestou atenção? Então ela traz para si uma culpa muito grande. Como que ela é esperta em tantas coisas e não conseguiu ver essa traição, tá? Tá fazendo sentido isso para vocês? Então esse é o tipo da esposa dona da razão. Ok? E aí você pensa, né? Essa mulher que tá nesse lugar, se esse marido tentar se reaproximar dela, ela vai ficar totalmente, não. Você me manipulou uma vez, você me traiu uma vez, você vai fazer isso de novo. Eu tenho certeza que você vai fazer isso de novo. E essa mulher não consegue relaxar, não consegue abrir a guarda, não consegue se reconectar de novo com esse marido em momento algum, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Porque se vocês ainda não superaram a dor da traição, é porque a dor ainda está presente. Por mais que você tenha perdoado seu marido, por mais que você tenha continuado com esse marido dentro de casa, sabe? Se você não supera a dor, se você não olha para essa dor, você não resolve essa dor, essa briga interna dentro de você, porque isso é uma briga interna, gente. Eu perdoei esse marido, mas dentro de mim eu sei que ele vai me trair de novo, eu sei que eu não posso confiar, eu sei, entende? Se isso te deixa maluca, você não superou a dor da traição, ok? E aí, o que vai acontecer? Se você é essa mulher que pensa assim, tá sentindo assim, como é que você se comporta? Muitas vezes essa dona da razão, ó, vai pisar nesse marido. E aí, o que acontece? Essa mulher que é a dona da razão, quando ela passa por essa dor e ela continua tendo esses pensamentos, esses sentimentos, qual é o comportamento dela no casamento? Viu? Não importa o que você faça. Não importa o que você faça. Primeiro que ela vai ficar com esse dedo apontado para esse marido o tempo todo, né? Porque você é o culpado, você é isso, você é aquilo. E aí, ela perdoou, ela disse que queria restaurar esse casamento, por isso que eu falo que não funciona a restauração, mas ela continua tendo esses comportamentos, né? Essas desconfianças e tudo mais. Gente, qual vai ser o final dessa história? Qual vai ser o final dessa história? Contem para mim. O final vai ser o pior possível. Ou vai ter uma nova traição, porque esse marido não vai dar conta da pressão, ou ele vai entrar com um pedido de divórcio. E essa mulher já aconteceu, tá, gente? Eu já tive alunas que tinham esse tipo de mente da esposa dona da razão, e aí ela pisava nesse marido, e ela pisava, até que o marido disse: eu não aguento mais passar por esse tipo de humilhação. Você tá certa e eu estou indo embora. Aí a chavinha virou. Aí ela queria, porque queria esse marido de volta. E aí ela ficou à mercê da decisão desse marido, que não queria mais, portanto, ser humilhado por essa esposa, mesmo ela tendo perdoado, tá? Então, esse é o final. Então, por que eu tô trazendo isso para vocês, gente? A grande oportunidade desse conteúdo é para antecipar para vocês o que é que vai acontecer lá na frente. Se você, mulher que tem esse tipo de mente, continuar pensando, sentindo, se comportando do jeitinho que você está fazendo. Então você fala assim: não, eu quero restaurar meu casamento, mas tenho esse tipo de comportamento. Não, eu quero sair do meu casamento, mas continuo tendo esse comportamento, você vai ter o pior divórcio da sua vida. Casamento para você vai se tornar a coisa mais traumática do mundo, quando não precisa ser, tá? Traição não é o fim. Traição é a ponte do novo começo. E, gente, a dona da razão, quem já está se identificando, parabéns. Porque é muito difícil quando a gente vê uma pessoa falando da gente assim, fala: nossa, como que ela sabe que eu penso isso? Como que ela sabe que eu sou assim? Né? Mas normalmente, quando uma pessoa de fora, né, da família, fala: você é assim, você é assado, normalmente a dona da razão, ela não aceita.
Então, vamos lá. A esposa deixa que eu faço. O tipo de mente da esposa deixa que eu faço, essa eu tenho certeza que vai ter a maioria vai se identificar. O próprio nome já diz. É aquela deixa que eu faço. É aquela que deixa que eu faço em qualquer momento, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Então, assim, é aquela que você já ouviu falar? Às vezes a gente mesmo fala isso, ó. A gente fala assim, eu tiro a roupa do meu corpo se aquela pessoa precisar de mim. Eu paro tudo que eu estou fazendo para ajudar aquela pessoa. Mesmo que eu esteja em dor, eu engulo a minha dor para ajudar o outro. Tem alguém aqui? Ah lá, a Cris já falou, sou eu. Só que essa mulher, ela já tem o costume de carregar nas costas, né, muito dessas responsabilidades, dos problemas, das dificuldades das outras pessoas. Seja do pai, da mãe, dos irmãos, do sobrinho, do papagaio, do periquito, dos filhos, do marido, enfim. Ela acaba totalmente sobrecarregada. E aí, quando vem uma traição, essa mulher, a primeira frase que vem na boca dela, eu fiz tudo por você e olha só o que é que você fez por mim. É aquela pessoa que sempre quando você pergunta para ela se ela precisa de ajuda, ela nunca precisa de nada. Mas quando dá aquela crise existencial, ela fala, tá vendo? Porque ninguém me ajuda, ninguém me vê, ninguém pergunta se eu tô bem, né? É quando ela explode, é quando ela tá naquele movimento do tipo, não aguento mais. Entende? Mas quem fez todo esse processo de acumular foi ela mesma, sem ela perceber. E aí, quando entra essa traição, a primeira coisa que ela diz é isso: eu fiz tudo por você. Eu abri mão da minha vida, eu abri mão dos meus sonhos, eu abri mão de um monte de coisa que eu queria por você, pelo nosso casamento, pela nossa família. E foi isso que eu mereço? É isso que você me devolve? Ah, falei que tinha um monte de mulherada aqui, ó, nesse lugar. Só que, quando isso acontece, essa mulher normalmente ela tem uma dificuldade de falar sobre os seus próprios sentimentos. Então, ou ela vai ficar muito calada, pensativa, remoendo, ruminando a dor, o que ela viu, o que ela pensou, ela vai ficar guardando aquilo para ela. E aí, no momento que ela estourar, ela vai jogar tudo na cara daquele marido. Tudo, 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 tudo. Até aquilo de 1983, quando o marido dela não deu um presente para ela de sei lá o quê. Ela vai trazer tudo de uma forma assim, ó, no peito. Esse marido não vai ter nenhuma chance de revidar, nenhuma chance de sequer se defender. Ok? E aí, por estar nesse lugar de casulo, nesse lugar de fechada, porque assim, ela foi machucada. Não que as outras não tenham sido, né? Mas esse tipo de mente, ela pensa assim: eu dei tanto, eu me doei tanto para esse marido, e olha só. E aí ela tem uma grande tendência a se deprimir, a não querer exposição, não querer falar com outras pessoas. Esse tipo de mente de esposa tem muita dificuldade de pedir ajuda. Então, ó, para você que é esse tipo de esposa, do tipo de mente, deixa que eu faço, deixa eu te falar uma coisa. Você tem muita dificuldade de pedir ajuda, de reconhecer, por exemplo, que precisa de uma terapia. A jornada lógica dos relacionamentos é algo que você vai poder fazer na sua casa, é algo que você não precisa se mostrar, é algo que você não precisa falar nada se você não quiser. É um grupo totalmente restrito, fechado, com muito sigilo. Então você não vai precisar se expor em momento algum. Entenderam como funciona essa mente da esposa dona deixa que eu faço? E aí o que acontece, né? Quando esse marido tá tentando, vou dar um exemplo. Essa mulher tá tão machucada e esse marido, ele não sabe o que fazer para conseguir o seu perdão, para poder te agradar. E vamos supor que ele te traz um presente, tá? Um presente como símbolo, né, de que, olha, eu te amo, eu quero estar junto com você. Isso na cabeça desse marido. Essa mulher do deixa que eu faço, ela tá tão machucada e ela pensa e sente dessa forma que quando esse marido traz esse presente, a primeira coisa que ela fala é: tá querendo me comprar? Você tá querendo me comprar com isso? Porque eu dei tudo para você. E olha só, agora você tá querendo me comprar? Então. Tem um outro movimento que essa esposa também faz, que é o seguinte: ela tem um movimento de explodir e tem um movimento de se calar.
Ela sempre pode oscilar para esses dois lugares, tá? E às vezes muito difícil conseguir fazer essa mulher falar. E você imagina, né, gente? Como é perdoar esse marido, conviver com esse marido dentro de casa e não dar uma só palavra? De se manter fria, fechada, como se estivesse mesmo num casulo. Como deve ser essa convivência, se é isso que você está vivendo agora? Como é que faz? Que tipo de casamento vai ser esse? Que tipo de fim essa história vai ter? Com certeza. Ou vai entrar uma nova traição, né? Que muitas das vezes é isso que esse marido quer, porque aí trai de novo e aí você entra com o pedido de divórcio porque ele não aguenta mais esse martírio, tá? Só quem carrega a dor da traição, principalmente calada, sabe o que é esse peso. É como se fosse um segredo que você guarda 7 chaves e ele é profundamente pesado, né? A gente não tem com quem falar, a gente não tem com quem abrir. Assim, essa mulher deixa que eu faço, já é difícil dela falar. Imagine se ela não confia, imagine se ela não se sente segura, imagine se ela pode ser ridicularizada por causa disso, então ela não fala. Então, ficar com esse peso é um peso, gente. O segredo da traição é um peso. Não curar essa dor é um peso ao quadrado, né? O peso do silêncio mais o peso da dor. Então, é um peso ao quadrado. E é por isso que as mulheres deixam que eu faço, não só ela, como todos os outros traços, mas por motivos diferentes. Essa mulher, por tanto carregar peso calada, ela adoece. E as doenças normalmente vêm aonde está a fala. Então, tireoide, amidalite, todas as coisas que estão relacionadas à boca, à garganta, à expressão dessa mulher no mundo, tá? Então, essa mulher começa a ter dificuldades, inclusive físicas, como, por exemplo, intestino preso, hemorroidas. Por quê? Porque ela está fazendo um processo de segurar, de conter, de não querer soltar, de não relaxar. E vai ter muito mais dificuldade na hora da intimidade sexual, tá? Por quê? Porque ela não consegue curar essa dor, ela não consegue soltar, tá tudo preso. Preso, tá? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Como as coisas vão se juntando? Cada doença, eu vou trazer uma live para vocês falando sobre doença, falando sobre tentativa de suicídio e tantas outras coisas que a gente passa, tá? Tanto doenças já instaladas no corpo, como possíveis doenças que podem se instalar no corpo quando nós não superamos a dor da traição, tá? Por último, nós temos o traço da esposa perfeitinha. Quem é essa esposa, Paulo? Bom, o próprio nome aqui já vai dizer muita coisa, né? É aquela esposa que quer tudo perfeito. É uma esposa muito exigente. É uma esposa que tem uma régua, assim, ó, muito alta. Então, assim, o trabalho dela, ela não aceita a resposta que é bom. Ou é ótimo, é perfeito, ou para ela não serve. É aquela mulher que na hora de entregar um trabalho, fazer algo por alguém, não pode ser meia boca. Ela não aceita meia boca. Ou tá ótimo, excelente, perfeito, ou para ela não serve. Para muitas pessoas fala assim, não, mas tá ótimo. Não, se não tá perfeito, não é o suficiente, tá? E aí, essa mulher que tem um tipo de mente da esposa perfeitinha, ela tem uma energia sexual muito alta. O que é essa energia sexual, Paula? É aquela do olhar. Então, quando ela olha, às vezes ela tá falando nada, né? Mas é aquela pessoa que te hipnotiza. É aquela pessoa que você fala, uau, tem uma boca, sabe? A forma como ela fala, a forma como ela olha, a forma como ela se coloca com as mãos. O corpo dela já é bem exuberante, ela tem um movimento, um sex appeal, sabe? Vou dar um exemplo aqui, sabe a Angelina Jolie? Ela é profundamente esse tipo de mente da esposa perfeitinha, né? Ela tem todo esse sex appeal, então assim, tem muita dessa energia sexual transitando nela, no olhar, pela boca, pela forma como ela se coloca, tá? Como que pensa essa esposa perfeitinha? Como ela tem uma energia sexual muito grande, então para ela o sexo é muito importante dentro de um casamento. Ela gosta, ela preza por isso. E aí, olha onde vem o grande conflito. Todo mundo acha que traição é por falta de sexo dentro do casamento. Mas isso é uma grande mentira. Nem sempre é só por causa de sexo. O que acontece?
Como ela tem uma vontade, ela gosta muito do sexo, ela coloca o sexo como uma das primeiras coisas importantes dentro de um casamento. E ela também acredita que casamento, para não ter traição, precisa ter sexo. E como ela gosta muito disso, isso não é para ser um problema. Como fica a cabeça dessa mulher que pensa desse jeito, que sente tudo isso e descobre uma traição? O que vocês acham? Como fica? Como fica a cabeça de uma mulher que acredita que o sexo dela é ótimo, que nunca faltou sexo dentro de casa, e ela descobre uma traição do marido? Como vocês acham que fica a cabecinha dessa mulher? Como isso é possível? Eu sou uma esposa perfeita. Eu sou uma amante, né, na cama perfeita. Eu nunca deixei faltar nada. A gente sempre inovou, sempre fizemos coisas diferentes. Como é possível ele me trair? Eu tive uma aluna, né, a Tati da T14, inclusive, eu tenho o depoimento dela lá, rolando lá nas minhas redes sociais. Quem não tá me acompanhando, corre lá para me seguir, tá? Lá no Instagram, no Facebook, para vocês verem as histórias de muitas mulheres que vivenciaram a jornada lógica dos relacionamentos. E aí, o que acontece? Quando ela descobre isso, a Tati, a Jana, que tá aqui comigo também, passou por esse movimento, que ela tem essa mente perfeitinha, como? Se o sexo é perfeito, se é tudo de bom, tem uma química, né? Nunca faltou isso. Por que essa traição entrou? E aí, gente, essa esposa, quando se depara com essa briga interna, ela fala: não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não é possível. A Jana, quando entrou comigo na jornada, ela queria o divórcio. Queria, né? Queria, mas não queria, né, Jana? Queria ficar no casamento, mas ao mesmo tempo achava que aquilo não seria possível. E fica uma briga interna. Como agora eu vou me conectar com esse marido de novo na sexualidade, que é uma coisa tão importante para mim, sabendo que ele teve em contato com outra pessoa? O cabeção pira. Pira completamente. E aí, essa mulher que pensa desse jeito, como que ela consegue perdoar esse marido, tentar de novo ou sair desse casamento para uma pessoa que pensa, sente e se comporta assim? O mais importante de tudo isso, gente, é mostrar para vocês que, diante da traição é um fato para todo mundo. Porém, essa traição chega de uma forma diferente para cada uma que tem esse tipo de mente de forma diferente. Se a gente não olha para essa dor de uma forma diferente, a gente também não consegue curar. Por quê? Porque é como, por exemplo, vamos colocar lá a retraída com a perfeitinha. São mentes completamente diferentes. Uma tem dificuldade do olhar, tem dificuldade com a conexão, e a perfeitinha não, ela é totalmente da conexão, totalmente da energia sexual. Então, o que faz com que uma cure a dor da traição é completamente diferente da outra. Faz sentido? Então, muito provavelmente, um dos motivos pelo qual você ainda não conseguiu superar a dor da traição ainda, sozinha, é justamente por causa disso. Porque você não entende como a sua mente funciona, como isso dói dentro do seu sistema nervoso e como você resolve isso, tá? Mas isso não é só de mente não, tá, gente? Eu tô falando, essa aula especificamente, eu estou falando de um dos pilares da minha jornada, a lógica dos relacionamentos, que é o pilar 2, que é a parte da mente. Mas nós trabalhamos o corpo, nós trabalhamos a mente, que é sobre isso que eu estou falando com vocês aqui. Nós trabalhamos com as histórias, com aquilo que é inconsciente, ou seja, eu não tenho consciência, eu não sei o que está acontecendo. E como eu também trabalho com a minha energia. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Pensamentos, lembranças dessa traição, como fica a minha vibração, por que eu não consigo parar de pensar, por que eu não consigo esquecer uma traição, por que eu não consigo, né, dar uma continuidade na minha vida, por que eu não consigo mais voltar a sorrir. Tudo isso, gente, tem uma explicação. Tudo isso tem um porquê. E é esse caminho que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Quando você foi traída a primeira vez, com certeza você perdoou, você conversou com esse marido, achou que estava tudo bem, que esse marido iria mudar, porque ele se mostrou arrependido, mas você não superou a dor, não olhou para a causa raiz, não resolveu os buracos que já existiam da primeira traição e achou que ia dar conta de tudo isso sozinho.
E é claro, gente, se eu continuo tendo os mesmos modelos de comportamento, é claro que os resultados também vão se repetir. Então, se uma traição entrou na sua vida, a primeira coisa que eu preciso fazer é totalmente diferente. Se você quer saber uma das principais mensagens da traição para nós, é mudança. Se você não quer mudar, se você não quer olhar para essa mudança, o seu casamento acabou e você vai continuar amargurando essa dor até o último dia de vida, ok? Queridas, espero que tenha sido bom para vocês. O que vocês levam dessa aula em uma palavra? Contem aqui para mim. Foi uma aula um pouquinho mais extensa, mas eu espero ter conseguido trazer para vocês aqui um pouco mais, né, de consciência de que é assim que a gente supera a dor da traição, que superar a dor da traição é uma forma individualizada. Aquilo que serve para uma, muito provavelmente não serve para outra, porque temos mentes muito diferentes, né? E quando a gente olha para isso, gente, as minhas alunas chamam de mágica, mas de mágica não tem nada. Mas a solução vai direto ao ponto, tá? Sabe quando a gente toma aquela injeçãozinha lá bem no ponto? Quando pega no ponto da dor? Então, quando a gente tem acesso a esse conhecimento, por isso 4 semanas. Porque ela é totalmente direto ao ponto. Assim como as minhas aulas, tá? Sempre direto ao ponto, sem mimimi. Papum. Queridas, um excelente final de semana, que tenha sido bom para vocês, assim como foi bom para mim estar aqui trazendo essas gotinhas, né, essas pílulas de conhecimento para que vocês tirem a venda dos olhos e saiam desse buraco do qual vocês estão, que não precisa acontecer depois dessa traição, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês, beijo, fiquem com Deus.